Olá, meu nome é Cleonice Santana. Hoje eu quero conversar com vocês algo que eu nunca falei aqui, que é sobre a minha vida. Eu sempre conto histórias um pouco soltas, mas eu nunca parei para contar para vocês um pouco quem é a Cleonice Santana. Então aqui nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês o que é que o Senhor fez na minha vida. Mas antes dele entrar para trabalhar na minha vida, há uma mulher que vocês precisam conhecer. Algo que o Senhor libertou da escuridão para a luz. Então sejam bem-vindas. Eu, quando a minha mãe me gerou, não foi uma gestação que ela esperava. Porque ela já tinha meus 3 irmãos grandes, assim, idade de 18, 17 anos. E ela havia terminado o casamento dela. E aí ela se relacionou com um homem. E esse homem, ela se viu grávida. E aí eu não fui planejada e nem desejada. E a minha mãe, ela tentou me tirar devido à situação que ela enfrentava no momento, onde não se tinha uma vida financeira estável, havia muita necessidade. E meu primeiro pensamento dela foi: não quero, né, ter uma criança que venha sofrer, né? Não que foi certo, não foi, mas aquele momento, né? Hoje eu penso, muitas vezes a gente é rápido para julgar as pessoas, mas a gente não sabe o que tava, né, na cabeça, o que a pessoa estava passando, enfim. E aí ela tentou, mas ela não conseguiu. Graças a Deus, né? Era plano do Senhor, né? Então, amém. E aí eu nasci. E como a minha mãe havia tentado um aborto e não conseguiu, vocês viram ali que havia uma tentativa já de Satanás, porque assim, os pensamentos eles vêm mediante a opressão que a pessoa está sentindo em volta, e aos poucos faz com que a pessoa tome uma posição. Só que Satanás faz isso comigo e com você diariamente, se ele puder. Coloca pensamentos que são ruins, e se você não está bem alicerçada, não conhece a palavra, você pensa que aqueles pensamentos são seus e não são. E aí, vocês percebem que ali já havia uma estratégia de Satanás para poder atentar contra a minha vida. Tipo, olha, você não vai entrar, você não vai vir para esse mundo. Mas mesmo assim, com a ajuda de Deus, eu cheguei. E aí, quando eu fiz 2 aninhos, minha mãe me contando, né, eu conversando com a minha finada irmã, ela me conta que naquela época não se tinha celular. Ou quem tinha era uma pessoa muito abastada devido ao custo muito alto que era de se ter um celular. Então, o normal era você ter uma linha telefônica, ou se você não tivesse condições, que também era muito caro ter uma linha telefônica, você precisaria comprar fichas, que seria minutos, para poder conversar com uma pessoa. Por isso que havia uma gama muito grande de, pelo menos da cidade onde eu morava, em Taubaté, uma gama muito grande de orelhões espalhados pela cidade toda, com o intuito, né, de ajudar as pessoas a se comunicar através de fichas, que depois evoluiu para o cartão, né, e depois extinguiu. E aí o que acontece? Minha irmã, ela estava no orelhão, ela me conta isso, que ela estava no orelhão ligando, e que eu tinha 2 aninhos, eu era 2 anos, né? Eu soltei da mão dela e fui para a rua, no meio da avenida. E aí um carro, ele veio, ele não conseguiu frear de uma vez, ele chegou, ele me bateu, ele me jogou, assim, a metros de distância. E ela disse assim que o meu macacãozinho jeans, ele rasgou, né? E que eu levantei e saí andando, só com um arranhão assim no rosto. E aí a minha irmã até me contou, até antes dela, que não sabia como que eu tinha sobrevivido, ou que
foi a mão do Senhor ali. E realmente era a mão do Senhor, porque muitas coisas iam se acontecer na minha vida para realmente justificar o lugar onde eu estou agora. E aí, meus irmãos, o que acontece? Esse foi o primeiro fato, 2 anos. Quando eu fiz 4 anos, minha mãe disse, engraçado, eu tenho flashes de memória daquele tempo, não de 2 anos, mas dos 4, que eu estava brincando, né, na frente de casa, só de calcinha, que estava muito calor, eu tinha 4 anos, e estava cavucando a terra com água, e uma minhoca saiu e me assustei. Minha mãe conta essa história. E aí diz que ela me pegou no colo, tudo, só que aquilo ali não era apenas uma como é que fala? Apenas eu me assustar. Ali já entrava, eu já passaria a ser vítima de trabalhos que eram direcionados para minha mãe, mas que pegariam em mim. E foi o que aconteceu. E naquela noite mesmo, eu no berço, eu lembro que eu estava no berço, eu vejo que uma cobra muito grande vem até o meu berço, e eu começo a gritar, ninguém vê nada, mas a minha mãe me pega e me coloca no meio dela e do meu pai, para poder dormir. Porque eu estava muito impressionada na cabeça dela, por causa da minhoca que eu havia, né? Ela achou que eu tivesse ficado muito impressionada com a minhoca que tinha saído da terra e eu tinha ficado apavorada. Tá bom, mas não era isso. Eu não sabia, eu era muito criança, mas a minha mãe, ela tinha envolvimento com o ocultismo. E ela tinha, acho que, dado um tempo, tinha dito não, que não queria mais trabalhar com eles, mas até então ela não sabia, ninguém sabia. Só que aquilo não seria apenas uma coisa de criança, aquilo ia se estender por mais uns 15, 20 dias. E aí o que acontece? Quando eu acordo, eu já não consigo mais ficar no chão. Eu começo a gritar porque eu começo a ver bichos em todo lugar. Eu só queria ficar no colo, porque era o único lugar que eu me sentia segura. E aí eu dormia com a minha mãe, eu dormia no colo das minhas irmãs, mas eu não ficava no chão e nem ficava em cima da cama sozinha. E aí eu lembro de um episódio, é interessante, né? Mesmo criança, eu consigo ainda trazer na memória essas lembranças. E aí eu lembro que eu estava, aquelas bacias grandes de alumínio, que em algumas cidades ainda se utiliza, mas se usava muito para dar banho em crianças, para lavar roupa. E aí eu lembro que a minha mãe tentou me colocar dentro daquela bacia para tomar banho, e eu gritava e colocava os pés na bacia e falava, não, 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 tem bicho, porque eu vi os bichos dentro da água. Aí eu lembro que a minha mãe me levou numa igreja para lavar o pé, acho que é a igreja católica, né? Para lavar o pé, eu via bichos lá dentro, eu via cobras lá dentro, eu via cobras no chão. Foi 15 dias muito difíceis, porque eu só chorava e gritava e via, e ninguém via, porque eu estava sendo atormentada, estava sendo, como é que eu falo assim, afligida por aquele mal, devido à minha família, né? Devido à minha mãe. Aí o que acontece? Minha mãe teve uma ideia. Foi a primeira vez que eu tive contato com um pastor. Alguém entrou na minha casa a convite da minha mãe. Eu não lembro o rosto dele, mas eu só lembro a mão e ele me ungindo. Gente, o quanto que é importante nós ungirmos nossos filhos, o quanto que é importante nós abençoarmos os nossos filhos. E ali esse pastor, esse homem me ungiu. Quando ele me ungiu, acabou as visões de cobra, as visões de coisas, enfim, acabou. Graças a Deus, todos nós podemos ir dormir, enfim. Só que a minha vida ia passar por muitos processos, que hoje eu entendo que que foi para o crescimento e foi para poder ajudar muitas que passaram pela mesma situação,
ou que de alguma maneira experienciaram coisas parecidas, tá? É possível se libertar, é possível experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para a nossa vida, minhas irmãs. E aí, depois dessa libertação, com 5 anos, eu lembro que o marido da minha irmã, né? Lembra que eu tinha irmãs mais velhas, né? Do primeiro casamento da minha mãe. Esse homem, ele me dá uma bebida. Porque eu tava ali perto, criança, dá tio, dá tio, dá tio. 5 anos, ele me deu cachaça para beber. E aí esse foi meu primeiro contato com bebida, 5 anos. As minhas irmãs acharam graça, indo tudo, eu tonta, e eles acabaram me ponhando para dormir, tudo, mas aquilo ali já foi uma porta de entrada para algo maior. Porque passou-se mais um tempo, ele, não sei o motivo, mas eu fiquei aos cuidados desse marido da minha irmã, e esse homem veio a me molestar. Não fisicamente, mas assim, a massagem, tipo assim, me tocar, né? Só que o toque maligno, ele ficou registrado na minha cabeça, mas eu não entendia do que se tratava. E o tempo foi passando, muitos abusos, não por parte dele, mas por parte das minhas irmãs, que eram tudo crianças, né? Minha mãe tinha que trabalhar, então elas não tinham paciência, eu era a irmã mais nova, e então, tipo, eram castigos severos, eu apanhava, muitas das vezes tinha incontinência urinária, e aí acontecia de urinar na cama, então não tinha uma conversa, eu apanhava, eu ficava no quarto no escuro. Então, assim, eu passei por várias situações nisso. Então, e aí quando ia para a escola, tinha o bullying, porque eu era negra, tinha um cabelo todo cacheadinho, então ele era um cabelo diferenciado das meninas de cabelo liso, então eu era menosprezada na escola, eu não me sentia protegida. Então foi nesse cenário muito tumultuoso de brigas, confusões, falta, escassez, que eu cresci. E aí, na minha adolescência, eu fui crescendo e eu fui ficando com ódio da minha família. Porque na minha cabeça eu olhava as outras famílias e falava, mas por que que a nossa família é tão disfuncional? Por que que nós não podemos tirar férias? Por que que os meus amiguinhos, eles têm? E muitas das vezes a minha mãe, pela condição, só tinha chá para beber e pão muitas vezes. Então, assim, era uma vida de muitas limitações e era uma vida de muita escuridão. Muita escuridão. Por quê? Porque a minha mãe, a minha família, eles vieram desse envolto. Então, não se tinha muita, como é que eu vou falar assim? Parecia que a minha família era uma família que não tinha muita esperança. E tudo acontecia. E minha mãe sempre envolvida com o ocultismo, sempre envolvida com o ocultismo. E aí, quando foi um tempo, ela teve que fazer um trabalho de retiro, no qual a gente não podia tocar nela. E não podia deixá-la nervosa, porque senão os espíritos quebravam o colar que tinha no pescoço. Hoje eu entendo que naquele tempo era isso. Então, assim, nós vivíamos debaixo de uma opressão muito grande por causa da vida que nós levávamos, das escolhas que eram feitas, né? Hoje eu entendo isso. E debaixo dessa opressão eu cresci. Então, todo dia do meu aniversário eu sentia como uma presença, sentava do meu lado, na cama, e eu sentia ali, tipo, olha, a gente tá aqui. Mas eu ia experimentar muita coisa, uma raiva, uma angústia que eu tinha muito da minha mãe, das minhas irmãs, uma raiva por toda aquela vida de falta. E aí eu comecei a me tornar uma adolescente rebelde, com muita raiva. E fiz coisas muito tristes. Entrei no mundo
promiscuidade, de um mundo muito ruim, aonde não se tinha um cuidado, sabe, com a minha sexualidade, não tinha cuidado com nada. E eu vivi uma vida muito ruim, sabe, muito ruim, porque eu era amargurada, eu tinha um coração magoado, um coração triste. E eu entristeci a vida de muitas pessoas, de muitas mulheres, porque eu não tinha nenhum compromisso com nada. Eu só queria me divertir. E esse divertimento, ele custou muita tristeza, muita dor no coração das pessoas. E eu era uma menina falada, era uma pessoa voluntariosa, orgulhosa, porque era onde eu conseguia me esconder por causa de tanta dor que eu sentia. Só que Satanás ainda tinha muitos planos para mim de enganação. E com O isso, perigo de gente, não eu fui obedecer a Deus. me afundando em coisas erradas, em atividades erradas. E foi quando eu comecei a trabalhar para uma igreja, voltando já com uma almofadinha, né? Porque estava desconfortável. Mas então, meninas, eu fui me afundando. E aí, quando eu fiz 14 anos, a minha mãe, eu tive uma discussão muito séria com a minha mãe, e eu acabei tomando veneno para morrer. Eu queria muito morrer, por causa de toda aquela vida de tristeza que eu tinha. Eu tinha raiva de sentar na mesa com a minha família, ou fazer churrasco, porque eu via as mentiras, eu via toda uma falsidade, e eu não via verdade. E aí eu ficava com raiva, então eu ficava sempre nos cantos com raiva, querendo brigar, mas por causa que eu queria resolver aquilo que estava dentro. Tudo bem, tentei me matar, não consegui, graças a Deus. E aí a minha mãe foi para uma determinada religião, inicialmente cristã, só que tem algumas práticas que não seguem a palavra de Deus, são contrárias ao que a palavra de Deus ela prega. E aí, aquela foi a esperança para a minha vida e para a vida da minha mãe, que a minha mãe falou, se Jesus ele me curasse, ele não me deixasse morrer, que ela ia se entregar. Então, assim, que ela ia se entregar, que ela ia dar o coração dela para Jesus. E foi o que ela fez. E aí nós começamos a se agarrar naquele vislumbre de fé, de esperança, para uma vida de muitas tribulações que eu e minha família vivíamos. E nós começamos a ficar firmes ali. Só que assim, né? Satanás ele começa a observar, vê que a casa tá limpa, mas vê que não tem palavra, não tem fundamento. O que ele faz? Ele volta e traz com ele mais 7, então se tornam 8, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Foi isso que aconteceu comigo. Tá até aqui, eu tinha até separado aqui para mim, meu marido, ó, quando o espírito imundo sai, tá em Mateus 12, 43, 45, diz, quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entretanto, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. E foi o que aconteceu comigo e com a minha família, com a minha mãe. Nós nos apegamos ali, mas nós não tínhamos assim ainda um compromisso, não sabíamos ainda o que era era ter uma vida, viver uma vida cristã, ter um relacionamento com Jesus. Nós tínhamos o básico, né, de informação. Então, há um processo que se inicia, né, de libertação, hábitos, enfim, que o Senhor ele começa a nos tratar. E foi isso que aconteceu. Só que eu não estava firme.
Então, firme, eu ainda tinha espaço, tinha muito pecado ainda, que ainda não tinha sido renunciado, uma vida muito comprometida. E mesmo assim nós fomos indo, e a igreja se tornou tudo para nós. Mas não Jesus. Nós achávamos que amando totalmente, se dedicando à igreja, fazendo tudo e amando, tipo assim, idolatrando, hoje eu entendo, a liderança, a gente também não entendia, porque nós vimos de uma idolatria, então nós não sabíamos o que era um relacionamento, nós sabíamos o que era uma devoção. E era isso que nós estávamos fazendo, não com Jesus, mas com a liderança, com a igreja. E isso rendeu para nós grande sofrimento também, porque a vida ela não se desenvolvia como deveria, não havia uma vida de crescimento saudável na palavra, porque não se lia a palavra, não se era estimulado a leitura da Bíblia nem nada, não se tinha uma. Eu nem sabia que precisava disso, estava chegando agora. Só que aí o que acontece? Quando você entra na linha de frente para poder entrar na obra de Deus, e você não está preparada para tal, a sua vida não está alinhada como tal, o que acontece? Você é um alvo fácil. Por quê? Porque Satanás ele já está com raiva, ainda mais daqueles que se levantam para pregar o evangelho, libertar pessoas. Meu Deus, você é um alvo fácil. Então Satanás ele vem com força, porque na tua vida tem brechas. E muitas das vezes eu vejo as pessoas muito apaixonadas pela obra. Eu vou fazer. Gente, calma. Pede a direção do Senhor. Parece que pedir a direção do Senhor para fazer a obra parece que é um crime. Ou, por exemplo, nossa, porque se a obra é de Deus, é que você precisa que o Senhor mostre o que Ele quer que você faça. Não é que você sai fazendo. Porque o corpo ele é todo em completude. A mão é para a mão. O cabelo. Então, o Senhor tem um lugar específico no corpo de Cristo para mim e para você. Só que nós temos que estar preparados, saudáveis espiritualmente e totalmente comprometidos com Jesus. Não apenas eu amo e estou ainda em crescimento, entende? Porque na hora que vem as durezas da situação, vem a tempestade, porque Jesus ele fala da tempestade, nós precisamos ficar firmes. Só que se nós não temos uma raiz aprofundada na palavra, no Senhor, um tempo com Ele, quando essa tempestade vem, ela vai te derrubar, meu irmão. É por isso que muitos saem da igreja. É por isso que muitos colocam a mão do arado e depois tiram porque não conseguem manter. Não conseguem, entende? Não é porque Deus não nos ama, não é porque o Senhor não tem planos para mim, o Senhor não, é que precisa só aprofundar um pouco mais essa raiz, ok? Então vamos lá. E aí, ao se envolver na igreja, está totalmente aberta, você quer fazer tudo, você quer ganhar almas, você quer. E nessas de ganhar almas, a gente muitas vezes não percebe o que o mundo espiritual ele é muito sensível, ele é muito real. E nisso veio sobre mim uma situação muito séria, aonde o pastor naquele tempo ele me humilhou, ele fez algo que machucou meu coração muito. E isso fez com que eu me afastasse, porque Satanás sabe em quem ele usa. Por isso que eu te disse, é necessário que nós aprofundemos nossas raízes e a nossa esperança esteja no Senhor, que nós não temos expectativas no ser humano. Por quê? Porque as pessoas elas são falhas, mas para uma pessoa que é nova na fé, ela não sabe de nada disso, ela é suscetível. E aí, por ele ter feito aquilo tudo, o que acontece? Eu se afastei. E ao me afastar, a minha vida virou, ainda degringolou mais. Eu me vi casada, eu me vi grávida e eu me vi sendo atormentada
pelos demônios. Porque à noite eles me tocavam, às noites eles chamavam meu nome, se eu estava sozinha, quase enlouqueci. E aí o pessoal da igreja, voltei novamente a frequentar, né, uma igreja, e era aquela opressão, aqueles problemas, e mais problemas, e mais problemas, resultado. O casamento não deu certo, houve uma ruptura, né? Houve uma ruptura, e dessa ruptura veio 2 crianças, e aquilo que lá na minha vida, no que eu passei na minha infância, estava se repetindo na vida das minhas filhas, porque é isso que acontece com os pecados geracionais. O Senhor disse que Ele visitaria os pecados dos pais até a 4ª geração. Então, assim, estava se repetindo na minha geração aquilo que aconteceu comigo, significando que já tinha acontecido com a minha mãe e já tinha acontecido com a minha bisavó, com a minha avó. Então você percebe que Satanás ele segue linha de sucessões de opressão quando não tem arrependimento verdadeiro de pecado, onde a família desconhece, né? Essas maldições hereditárias, né? De bancarrota, miserabilidade, destruição, divórcio, enfim. E tudo isso a minha família participou. Minha mãe veio de um divórcio. Eu experienciei um divórcio. E aí eu continuei com essa amargura no meu coração. E Deus sempre me chamando, as situações em volta, todas me alertando, mas eu não era capaz. Eu não era capaz, eu não tinha forças o suficiente para poder sair do lamaçal do pecado. O orgulho, a raiva, se sentindo injustiçada, enfim. E eu sei que ainda demorou tempo. Eu me envolvi em outras situações terríveis. Quase Satanás ceifou a minha vida, não foi nenhuma nem 2 vezes. E eu falo, Senhor, como o Senhor teve compaixão de mim, a ponto de pessoas onde eu estava falar, o que você está fazendo aqui, menina? Você é uma menina de Deus, você não é para estar aqui, vai embora, agora. Eu falava assim, nossa, mesmo toda errada, toda bagunçada, e o Senhor sempre ali me rodeando, cuidando de mim, e esperando falar, você vai voltar, você é minha, eu não vou abrir mão de você. Hoje no devocional no Instagram, eu cheguei a comentar sobre isso, que o Senhor não deixa nenhum de nós se perder. Então, o Senhor tinha um tratado comigo muito sério. Eu estava debaixo de uma maldição de relacionamento muito séria, aonde eu não seria feliz sentimentalmente, aonde eu não desfrutaria de uma família, por causa de tudo que eu havia feito. Então, assim, foi feito muitos trabalhos, muitas coisas, muitas pragas que foram lançadas na minha vida, que eu mesmo, por ignorância, por não saber da verdade, permiti que aquilo acontecesse e também fui vítima de muitos. E aí, por causa disso, eu vivia sempre deprimida, porque eu queria uma família, eu queria um marido, eu não queria ter um namorado aqui, um namorado ali, não. Eu queria uma família, eu queria um homem que me respeitasse, um homem que me amasse, um homem que que queria estar comigo, não por uma obrigação, mas por me amar. Como as outras mulheres conseguiam? Eu era bonita, eu sou bonita. Eu sou bonita, qual o problema? Porque a maldição que foi lançada na minha vida não me permitia. Eu estar afastada do Senhor, não estar debaixo do favor, me fazia ser vítima, me fazia ser uma presa fácil para que Satanás me oprimisse a minha casa e oprimisse a minha vida. Por isso que eu estou contando esse testemunho, porque eu sei que há muitas mulheres que estão debaixo de um jugo, que estão debaixo de uma maldição, que estão experienciando uma vida de bancarrota, uma vida onde ela fala, Senhor, até quando? Ou muitas nem estão no Senhor. Muitas estão perdidas, muitas estão hoje voltando de uma balada, muitas estão com a vida, com os filhos totalmente mal.
Gente, Satanás tentou me matar, me colocando em coma, me colocando em lugares errados e nas horas erradas, e o Senhor me livrou de todos isso. E tem mais coisas mais particulares que o Senhor me deu livramento. Mas por que eu estou contando esse testemunho? Para que você entenda que há esperança e que o Senhor tem misericórdia para você e tem para mim. E ao Ele me libertar disso tudo, Ele me trouxe para uma vida que eu jamais esperaria. Eu nunca imaginaria essa vida de bonança, essa vida de gratidão, essa vida de paz do qual eu experiencio hoje. O Senhor me libertou verdadeiramente. Hoje eu posso dizer, eu sou uma mulher liberta. Há pontos ainda para ser trabalhados pelo Senhor? Há, meninas. Porque o Pai, ele vai fazendo tudo em etapas na nossa vida. Mas hoje o Senhor fez que Ele me deu, por isso que eu quero compartilhar. Hoje Ele me deu um nome, que foi um casamento, um nome, uma identidade. Eu te chamei. Eu te chamei, foi isso que ele falou para mim. Eu te chamei, não foi você que te escolheu, eu te escolhi. Em João 15:16 fala isso, fui eu que escolhi você. Eu te escolhi. Então o Senhor diz que escolheu você também. E hoje eu posso dizer com propriedade, o Senhor me deu uma nova vida, um novo nome. Ele me deu uma casa. Ele me deu um propósito de vida que é ajudar o maior número de mulheres a se reencontrar, a ter as suas identidades que foram roubadas, restauradas, a entender que o sacrifício de Jesus, ele foi para mim, foi para você. Nós somos co-herdeiras com Cristo de toda sorte de bênçãos. O Senhor tem vida para mim, tem vida para você. E o Senhor, Ele quer nos usar de maneira sobrenatural. E quer dizer para nós que os traumas que nós passamos, tudo foi para aperfeiçoar em nós o seu espírito. E foi para fazer com que eu e você experienciasse o melhor da nossa vida. Então, confia. Entrega a tua vida para Jesus, assim como Ele me libertou, Ele pode te libertar. E Ele pode dar uma nova vida para você. Ele pode dar um novo propósito para a tua vida. Ok? Deus, Ele é um Deus de transformação, Ele é um Deus de mudança. Inscreva-se no canal